Muito bem, boa noite. Essa é mais uma live aqui do Instituto de Economia da Unicamp. Há várias, né? Nossa página, digamos assim, no YouTube tem bastante material, uma parte dele gerado aí na pandemia, e outra parte mais antiga. E nós temos feito essas discussões adotando aqui neste formato específico, nessa discussão específica, uma espécie de diálogo sobre alguns temas relevantes. Hoje nós vamos enfrentar aí um tema bastante difícil, por isso que eu convoquei o professor Beluso, que anda escrevendo, pensando muito sobre o assunto, eu também, alguns outros professores da Unicamp, e o tema é financiarização. Eu vou propor uma divisão do tema em 4 subtemas para facilitar a nossa conversa. E cada subtema eu faço uma pequena introdução e aí o Beluso fala, eu volto e nós vamos conversando. Vamos conversando, né? Mas era importante abordar os 4 temas, né? Porque eles são cruciais. O primeiro tema a ser abordado, subtema, é a questão de como os clássicos viam a financiarização. Sobretudo Marx e Keynes. É a primeira entrada, digamos assim, tema duro, né? Teórico, mas é importante discutir. O segundo é como os contemporâneos, sejam marxistas, keynesianos, que se convencionou chamar heterodoxos, né? Não é exatamente isso. Quais são as contribuições importantes dessa discussão? O terceiro subtema é a questão da forma particular de acumulação fictícia no período recente, com destaque para a questão da bolha, o que se convencionou chamar de bolha. Como é que ela evolui, né? Como é que ela se comporta na pandemia, se ela foi contaminada, se ela não foi contaminada, o que aconteceu com ela. Vamos discutir também isso aí. E o último tema, né, para fazer um pouco o contraponto, com a questão um pouco mais de economia política ou de política propriamente dita, é a questão de como ficam as utopias a partir da financiarização. Ou se já não cabem mais utopias, né? Só distopias, né? Dado o estágio que a gente chegou. Então, eu vou começar aqui colocando algumas questões de uma forma, é claro, resumida, não é? Porque o tema é um tema bem amplo e vasto, né? E introduzir a questão da financiarização nos clássicos, no Marx e no Keynes. Eu sei que o Beluso vai depois querer agregar alguma coisa do Schumpeter, mas eu, sobretudo no Marx e no Keynes, através de 2 conceitos que eu acho que são importantes. No Marx, o conceito de acumulação fictícia, né, de capital fictício, que é mais propriamente o conceito no qual está a financiarização no Marx. E no Keynes, de uma forma também simplificada, por meio do conceito de especulação. Eu opor um pouco essa ideia, para deixar mais claro, entre o que é o Marx e a acumulação primitiva, o que é a acumulação fictícia, e no Keynes, o que é o empreendimento vis-à-vis a especulação, porque há essa distinção importante. Por que esses autores são importantes? Por que eu estou dando destaque particularmente ao Keynes e ao Marx? Porque eles têm uma identidade, a despeito de terem uma metodologia distinta, chegarem a conclusões de filosofia social distintas, eles têm uma abordagem da economia que é muito semelhante em 2 aspectos, pelo menos. Primeiro, no caráter fundador do dinheiro, né? Não o dinheiro meio de troca, mas o dinheiro como forma geral da riqueza. Isso está no Marx e está no Keynes também, né? A segunda questão, que é muito importante para entender a dinâmica da economia capitalista,
é a separação radical entre a determinação da taxa de juros e a determinação da taxa de lucro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E essa é uma distinção muito radical do ponto de vista das abordagens, até mais heterodoxas mesmo em economia, mas que não fazem essa distinção, essa separação radical. E, a meu juízo, é isso que permite construir o conceito de acumulação fictícia ou de especulação no Keynes. A gente passou muitos anos da nossa vida, até por falta de uma reflexão datada, até a ausência de uma certa liberalização financeira, que é o período de Bretton Woods, sem discutir muito o significado das finanças. Eu lembro que se lia muito, por exemplo, os primeiros livros do Capital. Nunca o livro terceiro, que trata propriamente das finanças e do capital fictício. No máximo, se chegava à ideia do capital financeiro, que era a centralização de massas de capital, um conjunto de autores que trabalhavam essa noção, mas nunca o capital fictício propriamente dito, que, a meu juízo, o Beluso pode falar um pouco mais sobre isso, ele vem da ideia da separação radical que existe entre o capital como propriedade e as duas formas, o direito que ele tem de produzir mais-valia, mas o direito que ele tem de apropriar isso também na esfera financeira. Eu acho que isso é uma questão importante. Há uma segunda questão, que é a determinação da taxa de lucro, diferentemente da taxa de juros, e, desde o início, o conceito de capital fictício como uma grandeza, digamos, não é exatamente nocional, porque ela se materializa, mas como o capital que é calculado a partir da capitalização de um fluxo de rendimento. Eu acho que o Marx fala isso o tempo todo. Aliás, para fazer justiça, o Hilferding fala também dessa questão ao discutir o chamado ganho de fundador. Para usar um exemplo para as pessoas que estão nos vendo, ele pergunta: quanto vale o preço de uma ação? O preço da ação, você emite a ação para comprar certas máquinas, equipamentos, etc. O preço teórico é esse, mas, na verdade, o preço não é esse, porque há uma noção de capital fictício embutido nisso, porque você pega esse mesmo capital, ele vai te gerar um fluxo de rendimento e você vai capitalizar esse fluxo de rendimento a uma determinada taxa de juros. Então, você vai ter, desde partida, dois conceitos de capital: o capital produtivo em função e o capital financeiro ou fictício, cuja elasticidade, capacidade de variação, de flutuação é muito mais ampla do que a do capital produtivo. É a partir desse conceito que Marx vai trabalhar a capacidade ou a possibilidade de você ter divergências sistemáticas entre o capital em função, o valor do capital em função e o valor do capital fictício, e vai construir um conceito com as limitações do fato de não ter escrito o livro terceiro, com um conjunto de questões da acumulação fictícia. Sem usar um mercado de crédito super desenvolvido, como a gente tem hoje, um conjunto de limitações da época. O Keynes vai trabalhar a ideia também com a separação radical do que ele chama de eficiência marginal do capital e taxa de juros. Qual é a coisa que está colocada no Keynes, que é mais próxima da ideia do Marx de acumulação fictícia? É a ideia da preferência pela riqueza velha. No fundo, essa é a discussão dele. A discussão da insuficiência da demanda efetiva é, de fato, uma preferência pela riqueza velha em detrimento da riqueza nova, que gera fluxo de rendimento, etc., etc. E, na sua construção, ele mostra que isso pode perdurar de uma forma muito significativa ao longo do tempo. Por quê? Porque um dos parâmetros, aliás, ambos os parâmetros do sistema dele, tanto a eficiência marginal do capital quanto a taxa de juros, são convencionais. A eficiência marginal do capital com um pouco mais de aderência à realidade,
fatores, digamos assim, tecnológico, produtivo, e a taxa de juros não, como um fenômeno muito mais convencional mesmo. Então, a preferência pela riqueza velha, que é a especulação, pode se manifestar de uma forma muito significativa e perdurar ao longo do tempo. Eu tiro daí, da acumulação fictícia do Marx e da especulação do Keynes, dois conceitos que servem para entender, a gente pode trabalhar depois, do ponto de vista contemporâneo, como é que isso vai ajudar a gente a entender a financiarização contemporânea. Eu agregaria aí, e aí encerro essa primeira fala, o Schumpeter e o Minsky. Não é? Por que eu digo isso? Porque a elasticidade, dessas formas de acumulação monetárias, financeiras, você não pode entendê-las sem entender o papel do crédito. Como é que você engancha isso, na verdade, o funcionamento dos mercados, a valorização autônoma, sem o papel decisivo do crédito. E a contribuição do Schumpeter e, de certa forma, de seu discípulo, o Minsky, é importante para entender essa dinâmica, porque a alavanca, digamos assim, para usar um termo financeiro, a alavanca da acumulação fictícia ou da especulação é, de fato, o crédito. E, claro, os mercados financeiros liberalizados. Essa é uma colocação inicial para a gente discutir um pouco os clássicos para depois seguir na nossa conversa. Eu passo a bola aí para você. Bom, você fez uma boa introdução. Eu começaria arguindo que tanto o Keynes quanto o Marx tratam essa economia, que o Marx chama de regime do capital e o Keynes chama economia monetária da produção, como economias, como o capitalismo, o Marx trata como também uma economia monetária, que ele começa, nos Grundrisse, ele começa falando do dinheiro que é a comunidade dessa sociedade. Então, é imprescindível que a gente entenda a construção do Marx, porque até eu estava lendo agora um artigo crítico daquele marxista francês, o Jacques Bidet, escreveu um livro, um texto, foi sem querer que eu cheguei, um texto sobre a interpretação dialética do capital, que é a coisa que está muito na moda, depois que os modelos de interpretação soviéticos caíram de uso, os alemães, o Mega 2, etc., caminharam para essa ideia que é correta a respeito da construção do capital, para a gente chegar depois naquilo que você mencionou corretamente do capital fictício. Porque quando nós cuidamos do capital, ou dos Grundrisse menos, porque ele é menos sistemático, mas no capital ele começa com a mercadoria. E, frequentemente, as pessoas, ao partir da mercadoria, desconhecem que ele está tratando da forma-valor. Aquela mercadoria que está lá já é uma mercadoria que circula no âmbito de uma economia monetária. Ela não é uma mercadoria, ele desdobra valor de uso, valor de troca, mas já está circulando. Ou seja, eu me lembro quando eu estudei, quando eu me deparei da primeira vez com o Marx, essa era a visão, é que aquele primeiro capítulo da mercadoria, ele tratava do sistema mercantil simples, que antecedeu o capitalismo. Não é verdade. O Marx, a gente precisa ter claro que ele está falando do capitalismo como um regime de produção histórico, que, na verdade, tem uma estrutura e tem uma dinâmica. É disso que ele está falando. Tem um tema aí que eu acho que você tocou, só para aprofundar, dar um palpite nisso aí, que é a questão das formas no Marx, para entender um pouco a ideia de que não... É claro que há autonomia da acumulação financeira, mas essa autonomia não é nunca absoluta. Por quê? Mas ela é contraditória.
É isso, porque ele ela não sai é disso. isso. Ele é contraditória. Você não pode tratar a acumulação financeira como se ela fosse em oposição à acumulação produtiva. Ela é contraditória. Então, o tempo inteiro ele está tanto contraditória que a gente pode depois explorar como ela se desdobrou atualmente, né? A gente pode discutir depois, mas o que eu queria acentuar, e você observou muito bem, é que quando ele define, quando ele discute o capitalismo, ele tem umas coisas que as pessoas passam por cima assim rapidamente. Ele fala o objetivo, a dinâmica desse sistema está voltada para a acumulação de riqueza abstrata, não é? O que é riqueza abstrata? É riqueza monetária. É isso. Então, ele vai subordinando todas as formas mais elementares e subordinando as formas elementares às formas mais desenvolvidas. É isso, mas as formas elementares não somem, né? Não somem, isso, É exatamente. isso. Não somem. As formas elementares continuam lá, né? Então, aí é o seguinte, você tem que fazer um esforço assim muito empenho para entender a construção do capital, que realmente tem lá o seu veso hegeliano, né? Então, é um desdobramento das formas. Então, a forma, a mercadoria se desdobra. Ele não está dizendo que ela existe, que ele deduz uma coisa da outra. Ele está fazendo um desdobramento para recompor as formas. Ele está recompondo. Ele começa dizendo o seguinte: que eu vou ler aqui do meu livro. Ele diz: aqui tratamos da sociedade burguesa consumada, que se move sobre sua própria base. Ele não está fazendo uma abordagem histórica. Ele está, na verdade, reconstituindo as formas, como você disse bem. Então, a gente precisa ter claro que, quando ele, no primeiro volume, ele vai da mercadoria para o dinheiro, do dinheiro para o capital, na verdade, ele está simplesmente remontando as formas, né, e subordinando as formas mais elementares às formas mais desenvolvidas, né? E aí ele vai passando por todas as dimensões. Quais são as dimensões? As forças produtivas, né? Porque ele está pensando na acumulação de riqueza abstrata, que é a acumulação de valor, valor abstrato. Tem mais uma coisa que é importante: dominante não significa exclusiva. Então, você não pode dizer que é isso, né? Eu lembro de algumas passagens, né, do Capital, onde ele falava, quando ele discutia o dinheiro e a mercadoria, ele dizia: em alguns momentos a mercadoria, o dinheiro é tudo, a mercadoria é nada. Em outros momentos é exatamente o contrário, né? É a mesma coisa entre a acumulação financeira e a produtiva, né? Isso. Há alguns momentos que a valorização patrimonial abstrata é tudo, na verdade, e parece autônoma, né? Mas, em algum momento, os fluxos de renda, da produção, dos lucros, cobram o seu preço e tem que ser postos em cena na hora. Como tem cobrado ultimamente, né? É isso. Tem cobrado, porque, na verdade, é o seguinte: no seu movimento, o capital nessa forma porque a forma financeira é a forma mais avançada, porque você consegue extrair ganho, valor, de uma relação do dinheiro consigo mesmo. Ele chama de D', né? No fundo, de uma relação de propriedade, né? Relação de propriedade. Direta, né? Essa que é a questão importante para discutir certas teorias monetárias de hoje em dia. Né? Certo. Porque, na verdade, na construção, a propriedade mergulha, ela fica escondida ali nas relações tecnológicas, etc., na reprodução dos dois setores, setor de bens de consumo e bens de capital, e, de repente, a propriedade reemerge, certo? No capital a juros e no capital fictício. Esse é o capital propriedade, né? Então,
não É é que... interessante isso, por isso, na verdade, que o Keynes faz isso também, né? Por outra metodologia. O Marx está dizendo o que é que vai determinar a taxa de juros? Uma correlação de força, quando nós estamos discutindo Exatamente. a propriedade. Não tem nada a ver com taxa de lucro, mais-valia e tal, isso é outra Não, história. não, não tem. Né? Mas você sabe que tem um negócio curioso, para a gente ilustrar um pouco, tem um economista marxista inglês, se chama Michael Roberts, que ele é muito interessante, mas ele tem uma obsessão. Tem uma obsessão com a tendência declinante da taxa de lucro. Né? Portanto, ele é daquela turma que, na verdade, acha que o capitalismo se reduz à produção de mais-valia e de lucro no capital dito real, produtivo. Isso. Né? Uhum. E aí ele entra em considerações que ele não consegue incluir. Ele fica preocupado, olha, o problema agora é que a taxa de lucro está caindo, mas a taxa de lucro não está caindo. A taxa de ganho monetário das empresas que recompram suas ações, que distribuem dividendos, está subindo muito bem, certo? O que está caindo, na verdade, é a acumulação produtiva, porque a taxa de investimento está caindo. Aliás, tem um outro fenômeno que está ligado à lei de tendência, é que está barateando, os valores do capital fixo estão sendo barateados, estão ficando mais baratos. E a produtividade nos setores onde eles estão sendo introduzidos aumenta. Aí o pessoal fala, mas não, mas a produtividade aumenta, mas vai medir a produtividade total dos fatores? Cai, é claro. Está todo mundo guiando Uber ou entregando comida, né? Cai a produtividade geral, você foi para os setores menos produtivos. Mas, enfim, já que o nosso tema é a financiarização. Então, o que a gente não pode perder de vista é que elas não se opõem, não é que é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. A acumulação capitalista, ela, na verdade, tende a se exasperar sob essa forma financeira. Você disse muito bem na introdução, seria bom a gente insistir, que nós vivemos e fomos criados numa época que você tinha uma forte repressão financeira, depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Porque você teve vários episódios de financiarização no capitalismo. A crise de 29 só ocorre porque você tem um fenômeno da financiarização. Se você for olhar, em 29, o crescimento da economia, medido pelo PIB, foi pífio. O que, na verdade, se expandiu foram os trust funds, foram as ações do mercado financeiro, formou uma bolha, como você estava dizendo. Né? Como formou outra bolha, é independente do ativo. Né? Dessa vez foram os ativos imobiliários. Em 29 foram os ativos... Mas essa história que volta depois em alguns autores contemporâneos, o Agleta, eu acho que Agletá, né? Retoma bem essa história, que eu acho que está no Marx, está no Keynes também, que é, de certa maneira, né? Essa é a discussão difícil, é o caráter autorreferencial da valorização dos mercados Isso, financeiros. exatamente. É isso mesmo. É claro que em algum momento alguma coisa vai cair na tua cabeça e vai dizer que aquilo ali não está funcionando, está errado, não pode ser aquilo, né? Porque está movido em termos autorreferenciais, mas é autorreferencial. É autorreferencial. Porque Mas a dinâmica de formação do valor dos ativos é uma dinâmica de negociação política, no fundo. Né? Exatamente. Se você pegar a grande moderação, que é a chamada grande moderação, que antecedeu a crise de 2008 e 2009, a queda da inflação e a queda da taxa de juros, que as pessoas esquecem que a taxa de juros caiu nos Estados Unidos violentamente. Não foi por causa do Fed, foi por causa da entrada de capitais agressiva depois da mudança nos padrões de controle da finança. Quando você, na verdade, fez a desregulamentação financeira, você abriu espaço para que você tivesse o avanço dessa acumulação e ainda tinha o problema do movimento de capitais, etc. Isso ocorre, sobretudo, depois
dos anos 80, 79, quando subiu a taxa de juros lá, né? E a acumulação financeira nos Estados Unidos foi uma alimentação autorreferencial. E o que a política econômica fez foi simplesmente seguir o que estava acontecendo. Você veja que ironia, né? Tinha a coisa dos chineses começando a vender os produtos muito baratos, é o que o Cláudio Borio, do BIS, pegou, falou, olha, vocês estão impressionados com as políticas de meta de inflação? Isso aí não tem nada a ver com a queda da inflação. O que tem a ver é a entrada maciça das exportações chinesas, sobretudo de manufaturados, que foi uma coisa brutal e acelerada ao longo dos anos 80 e, sobretudo, dos 90. Então, isso ajudou a esse caráter autorreferencial da acumulação financeira, certo? Tem uma pergunta aqui que está chegando, que eu acho que é interessante, nós vamos explorar bem mais ela, mas é uma afirmação de que o capital financeiro jamais poderá prescindir do capital produtivo. A resposta é sim e não, né? Porque, como Constituição, não, né? Porque não. As formas são interrelacionadas, são desdobramento, então, mas em alguns momentos, sim, né? Mas aí essa que é a história. O negócio não está colocado essa questão dessa maneira, prescindir ou não prescindir, né? Ele segue a sua rácio, a sua racionalidade, a sua razão, né? Que é contraditória, é verdade. É impossível que ele avance de uma maneira absurda, mas não porque não pode, é porque, na verdade, isso desgraçaria as condições sociais sobre as quais se apoia o capitalismo. Como a gente está observando, aliás. Não é porque não pode. Pode sim, só que pode, logicamente, dentro da estrutura do capital, pode sim. O que não pode é, diante da situação, como o Marx refere várias vezes, diante da situação que ele vai colocar a massa de trabalhadores que vão ser, na verdade, massacrados por isso, só por essa razão. Mas o que a gente tem que ficar claro é que o Marx está tratando isso com um movimento contraditório. Então, não existe essa questão de pode ou não pode. Entendeu? Olha a pergunta. Tem uma coisa interessante aqui, uma pergunta, né? Que eu acho que tem a ver um pouco. Você lembra a passagem da teoria geral? O que a gente está dizendo? Esse sistema ele pode prescindir, né? Na verdade, você pode preferir, né? Porque é tudo uma escolha da riqueza, moeda, títulos, ativos, né? É isso que a gente está pensando. E você pode, por razões determinadas, digamos, preferência pela liquidez, é uma discussão mais técnica aqui importante, mas você pode preferir a riqueza velha à riqueza nova. Formas de posse da riqueza que ele trata, fundamentalmente. Isso pode persistir. E aí ele usa um exemplo, que é um exemplo quase hilário, né? Que é a comparação do investidor inglês com o investidor americano. Onde ele diz que o investidor inglês é o sujeito que compra um ativo pensando no rendimento do ativo. O investidor americano é o que está pensando na valorização do ativo numa bolsa, etc., né? Numa valorização direta, sem considerações sobre o rendimento. E aí vem a pergunta que está aqui, que é interessante, né? Por que descola? Né? Por que o capital financeiro, o capital, eu prefiro chamar de fictício, né? Por que ele descola do capital produtivo? A primeira razão é pela forma como você calcula o valor do capital fictício, né? Que é como um valor capitalizado. Essa é que é a história. Então, para o Keynes, todo ativo, mesmo ativo real, é um valor capitalizado. Não, eu sei, mas estou dizendo o próprio Marx, mas isso é introduzido pelo Marx, né? Porque quando você tem o juro como uma forma autônoma, qualquer fluxo de rendimento, o Marx fala isso, até a renda da terra mesmo. Qual é o valor da terra? Só tem um valor capitalizado. Mas ele trata a renda da terra como a remuneração de um ativo natural. Isso. E a ideia, na verdade, que isso pode ganhar autonomia é porque você constitui, assim, esse valor,
né? Eu insisto sempre na ideia do ganho de fundador do Hilferding, que é um conceito interessante, embora ele esteja pensando em termos mais específicos, né? Você calcula o capital, na verdade, que está posto em movimento, ele tem um duplo valor, para falar assim. Ele tem um valor que é o valor capitalizado dele, que é fictício, e tem um valor real, digamos assim, né? Por que esse valor fictício pode ganhar tanta autonomia? Porque ele vira uma mercadoria que é transacionada em mercados organizados, né? Mas é isso que o Keynes diz. Mas eu não sei se você pode separar qual é o valor real. Não, valor real, estou dizendo, quando você faz um investimento, né, você tem o que teoricamente seria o valor patrimonial. Você tem um valor X, somou lá, a máquina emite as ações e tal. Aquilo, na hora que entra no mercado, já vira outra coisa. É isso que eu estou falando. Né? É isso. Sim. Não existe essa história. O capital está lá, tem teoricamente um valor, porque tem um custo de produção, mas na prática o valor dele é outra coisa, é um valor fictício. Exatamente. O valor dele só pode ser dado em termos monetários no mercado. Você não vai vender. Esse negócio do. Você não vende uma. Tem um problema da liquidez também, que o Keynes trata, né? Quando ele trata da liquidez, aquele capítulo 17, você se lembra bem dele, que ele, na verdade, precifica todos os ativos da seguinte maneira, o Keynes. O ativo tem um rendimento próprio dele, todo o ativo. Isso é típico dos ativos reais. Ele faz isso, é bom porque é didático. Os ativos reais, uma máquina, por exemplo, ou uma fábrica, tem um quê, que é o seu rendimento. Todo ativo tem um custo de carrego, custo de ser carregado, um custo de manutenção, que é negativo, é menos C. E tem um prêmio de liquidez, né? Ao fazer essa... Ao definir assim a avaliação de todos os ativos, né, ele está colocando em questão o que, por exemplo, o que é o que ele chama de taxa própria de juros do ativo, ou seja, o seu rendimento real, né? Mas ele não tem vida se ele não for descontado a taxa de juros de mercado. Ele não existe, certo? Você não pode calcular em termos reais o valor desse rendimento. Você Essa tem que é a colocar... história que é importante no Keynes, aí, talvez com um passo, uma abordagem diferente, mas é bem interessante, talvez avance muito para entender a questão contemporânea. Ele fala, por exemplo, que cada ativo tem uma taxa própria de retorno. Isso. E ele organiza tudo e desconta tudo a partir da taxa monetária. Por quê? Isso. Porque é a taxa do dinheiro. O dinheiro é a forma líquida da riqueza. Exatamente. Perfeito. Matou a pau, é isso aí. É isso que ele fez, né? Então, aí vira o parâmetro importante, isso. mais importante do sistema, né? Em torno do qual você põe uma âncora. É exatamente isso que governa a demanda efetiva do setor dos empresários, certo? É exatamente esse desconto pela taxa de juros monetária dos rendimentos prováveis que ele está lá imaginando que ele vai ter, que são todos em termos monetários, né? Então, o valor presente de um ativo, ou seja, sua capacidade de atrair um rendimento descontado pela taxa de juros do mercado, não é? E essa taxa de juros é que, no fundo, governa a preferência pela liquidez. E se governa a preferência pela liquidez, governa também o incentivo a investir. Eu estou aqui com o livro na frente, é só rodar aqui, está tudo Deixa eu introduzir aqui, tentando abordar vários temas. Vou entrar na discussão contemporânea contando uma historinha, que é a seguinte. Quando eu ainda dava aula no graduação da Unicamp, faz tempo, hein? Um ano eu tive uma turma bastante politizada no bom e no mau sentido, né? Talvez em algumas questões excessivamente contestatárias, digamos assim, ou excessivamente politizada no mau sentido. E na discussão que eu fazia, tinha uma discussão sobre financiarização.
E, curiosamente, a tese prevalecente entre os alunos, a maioria dos alunos, né, era uma turma boa, né, tinha muita discussão boa, era de que a financiarização não era uma discussão pertinente. Por quê? Porque a financiarização era uma forma de você encobrir a exploração da força de trabalho, que deslocava, né, a discussão, na verdade, das relações sociais de produção, né, entre capital e trabalho, né, para as relações entre capitalistas. Ledo engano, né? Porque essa é uma das discussões mais importantes que você tem hoje na teoria contemporânea, é como você muda, como a financiarização muda a governança das empresas. Sim. Né? Como é Isso. que ela muda a governança das empresas? Bom, ela muda a forma de operação de todos os agentes relevantes. Exatamente. Dos intermediários financeiros, dos bancos, das empresas e das famílias. Sem dúvida. Né? Você introduz essa lógica que a gente está discutindo aqui, que é a lógica lá do americano, do Keynes, do sujeito que não compra mais um ativo, qualquer que seja ele, e essa é uma coisa interessante que o Keynes está dizendo, ele está se referindo a todo tipo de capital, né, e ativo, pensando no rendimento que isso vai dar ao longo da vida. Então, ele está comprando para vender daqui a 3 meses, 2 meses, ele está pensando na liquidez do ativo e no ganho patrimonial. Mas essa é uma lógica que penetra todos os agentes, né, todos os setores. Essa que é a questão, digamos assim, importante para entender o funcionamento contemporâneo do capitalismo. Ele escreve, vou ler aqui um trechinho que ele falou, que é um trecho clássico. Ele diz assim: à medida do êxito, do sucesso obtido por Wall Street, considerada como uma instituição cuja finalidade social é guiar os novos investimentos por caminhos mais produtivos em termos de rendimento futuro, não se pode apresentar isso como nos triunfos proeminentes do capitalismo de laissez-faire. O que não é surpreendente se estou correto ao pensar que os melhores cérebros de Wall Street se orientaram para fins bastante diferentes. É isso que ele falou. Ele fica gozando os americanos, né? Por causa dessa rapidez com que vocês, ele está falando logo depois da crise de 29, rapidez como, na verdade, os investimentos se tornaram líquidos. O que quer dizer os investimentos se tornarem líquidos? É que você prejudica as expectativas de longo prazo. Que esse capítulo, isso que eu li, está no capítulo expectativas de longo prazo. Então, aqui é que está o coração da visão do Keynes sobre a possibilidade de financiarização. Né? Depois ele vai retomar isso. A gente não pode esquecer que no final do Teoria Geral, ele vai discutir as políticas sociais, a filosofia social é que conduz a teoria geral. Lembra disso? Lembro. Ele tem 4 pontos. O primeiro ponto é a socialização do investimento, né? Porque ele sabe que, pelas razões todas que nós discutimos aqui, que ele expõe no livro, o investimento é muito instável, muito inseguro. Então, a socialização, na verdade, é você criar um ambiente, não é a socialização no sentido de que você vai estatizar os meios de produção, mas você vai regular as expectativas dos empresários através de um orçamento de capital que vai mantê-los em segurança nos seus projetos de investimento. O segundo é um sistema fiscal progressivo, etc., que é para, na verdade, garantir, progressivo porque ele garante na formação da renda uma preeminência daqueles que têm a propensão a consumir mais elevada, ele diz claramente isso. E o terceiro é a eutanásia do rentista. O que é a eutanásia do rentista? Reduzir o poder, ele explica, reduzir o poder do sistema financeiro sobre o conjunto da economia. Está difícil, né? Está difícil. Está difícil, né? Está difícil. Deixa eu falar, a propósito disso aí, falar um pouco da questão contemporânea. Né? Eu acho que tem os autores
franceses, né? Os ex-regulacionistas, tem os marxistas, o Chenet, tem os outros ex-regulacionistas keynesianos, eles deram, a meu juízo, uma... Tem ingleses também, mas você não tem uma obra, um opus magnum, digamos assim, sobre a coisa da financiarização. É tudo muito partido. Mas há algumas tendências que são tendências, digamos assim, bastante claras. Por exemplo, né? O comando mais geral da forma líquida da riqueza sobre as demais. E há uma discussão, o que é que significa a centralização das poupanças, a desregulação, né? Porque o sistema que a gente estava discutindo pré-1980 é um sistema de dinheiro carimbado. Né? O Keynes é que gostava dessa ideia de carimbar o dinheiro só fazer aquilo. Você vai desregulando o sistema e esse sistema passa a administrar massas de capital crescentes, né? Com a ajuda da tecnologia, e vira um sistema, esse ponto é importante, volta aqui, autorreferencial. Muda, inclusive, né, a forma de comportamento. Você tem que olhar as formas institucionais também, que avançaram para governar esse negócio aí. Isso. Né? Mas o que eu digo, investidores clássicos, como fundos de pensão, que têm compromisso de longo prazo com a aposentadoria, viram investidores especulativos, porque a lógica que passa a dominar essa atividade é a lógica de curto prazo. Né? É isso mesmo. Na verdade, você tem toda a razão. Na verdade, o que aconteceu foi que o nosso sistema de fundo de pensão nos Estados Unidos deixou muita gente sem aposentadoria quando houve a crise de 2009. E, na verdade, a desvalorização dos ativos que suportavam aqueles fundos de pensão, eles deixaram uma opção de gente sem se aposentar, você sabia? Você tem 5 milhões nos Estados Unidos de velhos que têm que pedir personal bankruptcy, falência pessoal, 5 milhões que foram jogados na falência pessoal, porque eles não têm dinheiro para pagar nada. Porque, na verdade... Olha a outra história, que é uma história interessante, e aí eu lembrava de citar esse exemplo para meus alunos, e a questão de como essa lógica financeira, do crescimento dos intermediários, como é que isso se transmite para o setor produtivo? Se transmite, porque você cria uma norma de valorização que se transmite, né, para o setor. Exatamente. É isso. E aí o setor vai ter que obedecer essa lógica, arranjando expedientes. Ou você valoriza o capital na esfera produtiva, essa é a questão, ou você valoriza de uma forma patrimonial. Você tem que arranjar a forma de valorizar, não é isso? Mas veja bem, como é que você registra a sua riqueza? Você registra no balanço, certo? Então, você registra no balanço. Então, aí é que o dinheiro também desempenha a outra função, que é a função de forma geral da riqueza. Você não registra o balanço, não é pelas formas materiais, você tem que registrar em dinheiro, certo? E como é que você melhora o seu balanço? Você pode melhorar o seu balanço de várias maneiras. Mas hoje em dia, como é que você está melhorando o balanço? Você está recomprando suas próprias ações, botando na sua tesouraria. E a sua tesouraria, aí o crédito, como você estava dizendo, está empurrando a valorização das ações, porque a taxa de juros muito baixa está financiando a posição em ações. E, olha, na pandemia, as bolsas não pararam de se valorizar. Mas essa é a história, na verdade, de que quando você transmite essa norma de valorização, que é, de certa forma, em grande medida, autorreferencial dos mercados financeiros, né? É um jogo, né, entre capitalistas financeiros, monetários. Né? Sim, ela é muito autorreferencial. As produtivas também entraram nessa. Então, quando você transmite, o que é que ela vai? Ela vai se adaptar a essa lógica de duas formas. Primeiro, ela vai fazer, do ponto de vista produtivo, o fracionamento das cadeias, a especialização no core business, no fundo, para elevar ao máximo a taxa de retorno, a exploração, coisa que o pessoal acha que não tem a ver, tem. Claro. Mas ela vai fazer também, além disso,
né, uma valorização das suas ações, vai recomprar ações em bolsa, vai distribuir o máximo de dividendo, vai sair dessa disjuntiva entre distribuir e investir, se endividando ao limite, né? Então, você cria um conjunto de parâmetros para o funcionamento da atividade produtiva que muda a governança das empresas de uma forma muito radical. Né? Exatamente. Porque E curta os horizontes. Né? O pessoal diz que o ano virou 3 meses, você agora tem balanço cada 3 meses. 3 meses. O balanço tem mais uma coisa, que é muito importante. Se olhar o comportamento do investimento direto feito entre países desenvolvidos e, sobretudo, nos países, todos eles é fusões, a maioria esmagadora é fusões e aquisições. O que é isso? Isso é, na verdade, a predominância do valor patrimonial sobre o investimento novo. Então, boa parte do investimento em capital fixo, na verdade, é investimento em fusões e aquisições. Os dados da UNCTAD são impressionantes sobre isso. Né? Praticamente, investimento produtivo, realmente, novo, o que você tem é na China. Tirando a China, é tudo, na verdade, fusões e aquisições. É pouquíssimo investimento novo. Pouco na Alemanha, nos Estados Unidos é ridículo, né? A queda do investimento privado. Essa discussão que você está levantando é uma discussão difícil, porque as pessoas acham que não tem razão de ser o fato de que há alguns autores, eu inclusive me identifico um pouco com essa história, que diz o seguinte: a financiarização e esse padrão de governança que se transmite às firmas, da lógica geral de operação dos mercados financeiros, ele termina por deprimir o investimento novo, sobretudo o investimento de maior conteúdo tecnológico. Né? Por quê? Porque você, no fundo, você faz assim, você distribui. Tem uma quantidade de ativos que concorre com o investimento produtivo. Imagina você, na alocação do seu portfólio, numa empresa, o que é que você vai fazer primeiro? Vai investir num produto novo arriscado ou vai recomprar suas ações? Você pode comprar uma empresa já existente que você ganha poder de mercado. Também. Pois é. Então, tudo isso, na verdade, não é que o investimento sumiu. Não é verdade, é que ele tem menos dinamismo. Né? E o progresso tecnológico vai mudando de natureza. O Serfati, o Claude Serfati, ele tem um trabalho bem interessante, que ele mostra que o P&D das empresas, né, se orientou crescentemente para a questão de assegurar marcas, no fundo, para você assegurar monopólios e oligopólios. Né? E o progresso técnico genuíno saiu um pouco para fora da empresa, mesmo nos países avançados, e foi um pouco para o Estado. Né? É isso, o Estado virou um patrocinador do progresso, coisa que sempre foi, mas era menos. O livro da Mazzucato, o último, que é sobre valor criado e valor apropriado. É muito interessante, porque ela vai analisar como isso se transformou no período recente, nos últimos 40 anos. É muito bom o livro dela. Chama-se Valor Criado e Valor Apropriado. Outro cara que cuida disso o tempo inteiro e é muito interessante é o William Lazonick. O Lazonick, isso. Lazonick. Ele fez um artigo recentemente, não sei se você viu, Ricardo, sobre a indústria farmacêutica. Não vi. É concentração, monopolização e financiarização. Vale a pena ler, porque, na verdade, isso afeta... E veja uma coisa curiosa, né? Que revela essa fragilidade. Na pandemia, eu estava lendo o Danny Roderick outro dia, ele está dizendo, na pandemia, os países europeus, inclusive os Estados Unidos, tiveram que recorrer à China para se abastecer do material de máscara. Quem é que produzia a máscara? Quem produzia a máscara era a 3M, que é uma empresa americana que está localizada na China. Então, na verdade, isso tem a ver com a fragilização dos sistemas domésticos industriais também, né? E, no entanto, as empresas estão muito bem, obrigado. Né?
Outro tema aí que eu acho que também a gente pode discutir, né? Porque você tem a questão dos intermediários financeiros e dos bancos, né? Os bancos, a gente assiste. Eu me lembro quando começou a discussão da financiarização, da securitização, então a história é que os bancos iam acabar porque a finança direta tinha virado, né, o meio. E, na verdade, o que aconteceu foi os bancos apropriaram a finança direta. Claro, Né? são eles que têm os fundos todos. É isso. A chamada securitização complexa foi feita pelos bancos. Isso, pelos bancos, claro, só pode ser. Que é quem tem capacidade de criar, digamos assim, crédito novo, né? Essa que é a história. Exatamente. Agora, fizeram isso com descasamento de prazo, de moedas, de riscos, na verdade, com um grau de alavancagem brutal, criaram um sistema que é uma espécie de filho bastardo, né? Que é o shadow banking. Né? Ou seja, criaram uma fragilidade sistêmica dentro do... Isso, na verdade, inflaram os derivativos. Isso, tudo. Inflaram os derivativos, que, na verdade, são instrumentos de proteção e, ao mesmo tempo, de fragilização quando ocorre a crise. Esse exemplo que você está falando é uma coisa que eu acho que tem que pontuar bastante para o pessoal, que é o seguinte: por que a acumulação fictícia financeira ganha tanta elasticidade do ponto de vista contemporâneo? Há várias razões, as economias são maiores, as massas de poupança são maiores, tem aspecto tecnológico, mas tem dois instrumentos que são essenciais. Né? E o banco está metido nisso até a medula. Quais são esses dois instrumentos? O crédito, desde logo, porque é um instrumento, e os derivativos. Sim, né? claro. Os derivativos são um instrumento fundamental. As pessoas precisam entender, você cria esse processo de valorização. É um processo tão intenso, né, da riqueza fictícia, por isso que vai ganhando autonomia, em algum momento volta. Que você cria um mercado para negociar só a valorização. Você não negocia mais você negocia só a valorização. Você não negocia mais o ativo. O ativo, é isso. Você negocia a variação de preço do ativo. É isso. Né? É o grau de abstração máximo. Né? E isso funciona como uma alavanca de puxar as cotações. Aí você diz, qual é a vinculação que isso tem com a realidade? Bom, um dia você vai descobrir, né? Qual é quer dizer, como você se desconectou da realidade, né? Mas você pode ter autonomia durante um tempo razoável sobre esse processo. Pode. Na verdade, os ciclos financeiros, o Arieta acabou de publicar um livro chamado Capitalismo, Tempo de Ruptura, que é um livro muito interessante, que ele, na verdade, na introdução, ele começa dizendo exatamente isso que nós estamos falando aqui, né? Do objetivo, que é a acumulação de riqueza abstrata, monetária, etc. Aí ele vai fundo, né? E ele analisa. O francês, ele volta muito para trás para analisar os vários ciclos do capitalismo, etc. E aí ele faz uma análise dos ciclos financeiros contemporâneos. Vale a pena ler, viu? É muito bem feito, ele é muito cuidadoso, etc. E ele mostra que, realmente, esses ciclos podem se estender por muito tempo. Só que os efeitos que eles produzem na sociedade são efeitos muito danosos. Porque o que você tem? Concentração de riqueza de uma maneira brutal. É a tal ponto essa concentração de riqueza que um grupo de economistas do Federal Reserve, são dois economistas do Federal Reserve, escreveram um artigo, eu não sei se eu distribuí para vocês, sobre essa questão da financiarização, mas usando a categoria do excesso de poupança, certo? É o saving glut, o excesso de poupança. Isso aí disfarça a natureza real do fenômeno, porque não é excesso de poupança, é excesso de concentração da riqueza em alguns grupos, né? em algumas pessoas. Né? Não é o problema de excesso de poupança. É claro que, na verdade, à medida que a economia vai se desenvolvendo e a acumulação financeira se expandindo,
você tem um grupo de pessoas que guarda mais dinheiro do que gasta. Mas isso aí não tem a ver com poupança no sentido do Nassau Sênior ou de outro economista. Há uma discussão aí que é importante do ponto de vista digamos assim, dos trabalhadores, não é? Porque o Lanzonick e outros mostram que você tem a precarização do trabalho, a polarização dos empregos, que é um fenômeno tecnológico, tá certo? Você tem, de fato, Porque, uma na mudança. verdade, essa tecnologia tem articulação com esse Isso, negócio ela não é. financeiro. Isso. Né? Mas você tem um processo de polarização do emprego, de Sim, informalização da força de trabalho, tudo isso isso, é de muito certa forma, importante. é permitido pela tecnologia, por uma relação social de exploração, Isso, ausência de exatamente. sindicato, tudo. Esses são elementos importantes, mas isso diz respeito à organização da força de trabalho, né? A Certo. polarização Mas você tem outro fenômeno que atinge a força de trabalho, né? Que é a chamada financiarização da proteção social. Né? Por quê? Educação, previdência, saúde, tudo vira ativo financeiro. Né? Você não tem mais. Você vai nos Estados Unidos, você encolhe a proteção social que estava dentro das empresas, não era o Estado do Bem-Estar Social, mas as empresas tinham um sistema de proteção social Agora é a conta amplíssimo. 401k. Isso, agora virou tudo Conta 401k, que é o 401k, teu fundo de na pensão. verdade, Isso, você individualizou o risco. isso, Querendo é isso. proteger, você criar um sistema de proteção social contra o risco, Isso. você, na verdade, jogou no indivíduo isso é fruto da financiarização. Isso. E ainda vai dizer para o indivíduo que agora ele tem que se inserir na sociedade como É isso. proprietário da riqueza e não mais como trabalhador, É, como cidadão e tal, que é importante, e que ele tem que aprender a administrar os ativos financeiros dele. Vamos ver se pode uma história dessa. não, mas você Mas veja, as pessoas repetem isso. repetem, na verdade, é o seguinte, a financiarização, ela contaminou todo mundo, porque um trabalhador que ganha, digamos, 5.000 reais, tem lá sua poupancinha, certo? Tem lá sua poupancinha, que ele, na verdade, não quer ver Isso. abalroada por uma crise, É, né? E tem. aí isso convence todo mundo que só que isso é uma coisa sistêmica e as pessoas ficam subordinadas a isso, né? É muito é muito interessante. Você vai precarizando, na verdade, aumentando a incerteza para as pessoas, a insegurança delas, né? E eu estava vendo agora um negócio de 64% da, da, da população brasileira está negativada. Você viu isso? Está Eu já vi negativada. esse dado, é E você impressionante. sabe qual é, em média, o valor da dívida? É 2.000 e poucos reais. Só que o cara não tem como pagar. Isso é outra coisa que você estava falando, que acontece, por exemplo, e foi bem típica nos Estados Unidos, né? O que é uma coisa, de certa forma, bastante complicada, que salários crescem bem moderadamente, né? Mas você dá acesso a crédito barato para a pessoa Exatamente. aceder várias coisas, inclusive propriedade. Né? E aí o indivíduo vai, é essa história. Um dia a tua renda vai te cobrar. Eu lembro bem da história do Ninja, lembra? Na bolha Sim. imobiliária. No income, no job, no asset. Era o sujeito que você vendia uma casa, ele não tinha nem emprego às vezes. Né? E aí como é que funcionava a história? A casa ia valorizando e ele ia vendendo a casa, pagando, fazendo um jogo É o efeito patrimonial. riqueza, não? É Ele nem isso. Só que vendia um a dia casa, ele descobria que a casa o valorizava, salário dele não pagava a prestação, né? Na hora que a começou casa a se cair o preço. valorizava, ele se endividava mais. É isso. É impressionante. Você lendo os relatos depois no Congresso americano, dos caras que foram lá depor, logo depois da crise, a casa tinha uma stripper em, na Flórida que foi visitada pelo pessoal que fez aquele filme Big Short. Essa cena eu vi, é hilária, Você viu né? a cena? Ela tinha Vi. 4 casas. 4 casas. E ela É. comprou as 4 casas
a partir da valorização das iniciais, ela foi se endividando mais para comprar. Quebrou, né? Obviamente. É claro. Quebrou. Na hora que ela precisasse pagar ou qualquer uma das casas com uma prestação, na verdade não tinha, né? Não ia Porque o dar. fluxo de renda descolou Se completamente. lembra da cena, né? Do cara. Lembra? Uma história que é importante, agora talvez encaminhar um pouco, já que você falou aí na coisa da bolha, é discutir um pouco essa lógica, que no fundo é uma lógica sistêmica, né, e um capitalismo desregulado. É isso. Está, né? Lá no Capital, o Marx escreveu isso lá em 1800 e tarará. Né? Sim. É isso. O capitalismo é isso, na verdade. Você deixa ele funcionar, né, e ele vai produzir, a forma financeira ou fictícia vai se impor sobre as demais, etc, etc. Aí você teve o interregno de Bretton Woods, que se introduziu uma regulação pesada, e era pesada, né? Pesada mesmo. A regulação que você tinha nos mercados financeiros, e quase virou um capitalismo produtivo, né? Mas isso acabou. E aí você tem uma sucessão de bolhas. Aí eu queria me deter um pouco na mais recente, né? Naquela que estoura com a bolha imobiliária, e é produzida, de certa forma, pelos bancos centrais, né? O pessoal chama, de uma forma jocosa, a bolha dos bancos centrais. Tem vários nomes, as bolhas sempre tem a .com, a imobiliária e tal, e aí é como se você estivesse vivendo agora a bolha dos bancos centrais. Porque havia uma bolha, quando houve a crise, qual é a ação do Banco Central? Uma intervenção maciça, para quê? Para defender o valor da riqueza, isso, sobre tudo isso. Né? É claro que você diz, Você está falando do quantitativismo ou você está falando é do isso, exatamente. quantitativismo? É isso. O que é que eles fizeram? Eles fizeram a intervenção para fazer duas coisas: evitar que a riqueza se desvalorizasse, porque a desgraça é essa, né? Antigamente a riqueza se desvalorizava em alguns processos especulativos, os especuladores perdiam dinheiro e não acontecia nada. Agora você tem milhões de pessoas envolvidas, a renda depende também Isso, da exatamente. riqueza, né? Então, você se deixar quebrar é pior. É a escolha entre o ruim e o péssimo. Né? Você não pode deixar O ruim quebrar. é você salvar, o péssimo é você não Bastante. salvar. Né? Mas, enfim, a intervenção ali, quando você faz essa intervenção, é para você garantir o valor da riqueza, não deixar virar pó, né? Isso. E não deixar a taxa de juros de longo prazo, porque o estado de confiança também se acabou, não deixar a taxa de juros de longo prazo ir para o espaço. Tanto é que você comprou títulos, sistematicamente, os títulos de longo prazo do Tesouro Americano passaram a ser comprados pelo Fed, com a emissão monetária. E não só isso, né? Porque como, na verdade, o balanço dos bancos apodreceu, eles compraram e, no fundo, eles trocaram esses ativos podres por dinheiro de emissão do Fed, que isso é o Isso, quantitativismo. é Né? isso. O que os bancos iam fazer com o dinheiro se não tinha demanda de crédito naquela? O que eles fizeram? Emitiram Pode especular. dívida pública. Sim, para ancorar. É isso. Aliás, não foi a primeira vez, Ricardo. Se você lembrar bem, eu sempre me lembro disso, já no final dos anos 70, quando teve a crise da dívida externa, houve um fenômeno, depois que os países devedores quebraram, e isso afetaria os bancos americanos, o que aconteceu? O governo Reagan fez um tremendo de um déficit público. E aí eles substituíram na carteira deles os ativos podres que eles foram vendendo com desconto no mercado pelos títulos do governo americano. E melhorou o balanço deles. Mas olha a coisa perversa, de certa forma, que reflete as perguntas, muitas perguntas aqui do pessoal nessa direção. Outro dia, um dos presidentes regionais do Fed americano falou a seguinte frase, que é uma frase bastante interessante, vindo de um banqueiro central. Né? Ele disse o seguinte: o Fed pode emprestar, mas não pode gastar. É isso. Então, olha que coisa, você inunda o sistema, salva a riqueza das pessoas, né?
mas você não cria nenhum mecanismo de gasto. As pessoas, o que é que as pessoas vão procurar? E essa é o que eu chamo a história da bolha do Banco Central, porque você evita a desvalorização da riqueza e toda essa liquidez que vai para os agentes relevantes, ela vira especulação novamente. Ela vira, Por uma você razão tem. sistêmica, não é por É maldade. isso. Não, É não uma é. razão É isso. sistêmica. No fundo, você reconstitui essa lógica, você não deixa quebrar a lógica de valorização Mas não tenha fictícia. dúvida que é o quantitative que fez esse serviço. E aí o É, pessoal fica discutindo a história, que é interessante, né? A história da estagnação secular. Aí vem o Lawrence Summers, mais o outro lá, o Blanchard, e falam, bom, as taxas de juros estão muito baixas, isso é sinal que há um excesso de poupança sobre o investimento, excesso de poupança. Que, na verdade, não é nada disso, é acumulação de riqueza financeira. o Keynes diria, na verdade, é que você está fazendo a escolha pela riqueza velha e não pela Isso, riqueza nova, exatamente. tá certo? Essa que é a história. Por quê? Porque você criou as condições para isso, né? Você veja que Porque interessante o negócio. é, O rentismo hoje ele não se manifesta mais na taxa de juros muito alta. Aliás, a taxa de juros é negativa. O rentismo hoje é a acumulação da valorização dos ativos financeiros que não para de ocorrer. é isso. Né? É, É uma forma muito interessante. As pessoas falam, não estou entendendo, por que diabo? Ah, mas o cara está ficando mais rico. Então, ouvi hoje uma notícia que, aliás, o funcionário do metrô falou, mas a riqueza dos não sei quantos mais ricos subiu 50, 30 e tantos por cento, que é a acumulação de riqueza fictícia, é isso. que, na verdade, foi favorecido pela forma de intervenção na economia. Eu vi há um tempo atrás, né, essa história. Depois a gente pode discutir como isso se manifesta, mas eu lembro de uma capa do The Economist, que é muito interessante, que se chamava A Bull Market in Everything. Era um E, touro, cabeça do touro pendurado com ações, casa, e, ouro, commodity, tudo. Na verdade, tudo subiu de preço, todos os ativos, a despeito da dinâmica da economia ser bastante moderada, porque o pessoal enche a boca para dizer que você tem uma dinâmica, nunca teve um crescimento tão grande antes da pandemia. O que não é verdade, né? ah, Porque é a taxa de mentira. crescimento pós-crise é metade da taxa Isso, pré-crise. isso Né? é É mentira. um nível de subutilização de força de trabalho, bom, enfim. Né? Mas o fato é que os ativos, né? Essa que é a história. Você não produz inflação de bens e serviços, você produz inflação de Inflação de ativos. ativos. Tá? Essa é a lógica do sistema. Aí você vai, bolsa de valores, né? Preço de título público e consequente queda de taxa de juros. Spread entre títulos públicos e títulos mais arriscados, reduziu uma barbaridade. Commodities, né? Casas, títulos de países subdesenvolvidos, financiamento de empresas de risco elevado nos Estados Unidos. É os high yield. Os caras É isso. compraram tudo quanto Você é foi título. para isso, você foi para tudo, todos os ativos, como dizia um amigo meu, nem tampinha de garrafa usada escapou, né? É. Então você fez um ciclo e olha que coisa interessante. As duas únicas vezes que você tentou minimamente reverter isso, a saber, 2013 e 2018, você provocou um terremoto nos Mas não mercados. dá para Eles fazer. recuaram. Você não pode fazer com os instrumentos convencionais, você parar de usar o quantitative easing, né, e usar a taxa de juros, você precipita a crise. Você não pode fazer isso. Isso não tem cabimento. Então, você Então, tem que fazer uma intervenção muito mais dura. Você tem que fazer, só funciona, eu estou dizendo para você, só funciona com o controle público dos mercados financeiros, das instituições financeiras, senão isso não vai parar. Pode acreditar que não vai parar. Você está vendo agora, outra vez, né? Você olha a evolução das bolsas desde maio até agora, vê a recuperação que elas tiveram. Porque é o seguinte, o Economist, na última edição, também tratou desse assunto, porque eles são liberais, mas não são burros, né?
Eles trataram, mas o que vocês estão fazendo? Olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão enchendo os mercados de dinheiro. E aí? O que vai acontecer? Enquanto isso, a economia real não está conseguindo se recuperar devidamente, não consegue mesmo, né? E agora os republicanos estão querendo reduzir o auxílio emergencial nos Estados Unidos. Você viu isso, não? Que eles acham que Você falou sobre o negócio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país. Outro dia, eu, de vez em quando, ligo no canal da Bloomberg para ouvir algumas entrevistas. E tinha uma entrevista, um entrevistador assim daqueles bem comportado, um adorador do mercado, perguntando a um operador financeiro, o cara de um grande fundo, né? Ah, mas qual é a sua estratégia de investimento? Aí o cara disse, eu estou comprando muito ouro. Aí o cara olhou para esse ouro, ele disse, é ouro. Por que o senhor está comprando ouro? Ele disse, não, porque eu vejo o seguinte, as bolsas explodindo as cotações, as expectativas de lucro lá embaixo, a boca de jacaré é desse tamanho, por que é que eu vou comprar ação? Não sou louco, eu estou comprando ouro. claro, Aí ficou aquele mal-estar, e na prática o cara estava fazendo um pouco de gozação, mas é isso, você olha a discrepância entre os rendimentos, de novo, né, essa coisa quando descola. Né? É o negócio das cotações que voltaram para o patamar anterior, porque os bancos centrais fizeram uma emissão monetária jamais vista na história. Né? Esse dinheiro comprou os ativos. Né? Não acontece isso, não passou nada com a economia real. O Fed estava com 4 tri no balanço, agora já está com quase 8. Está com 7,5. O Fed. Então, na verdade, o que é que pode sustentar isso? Você imagina se você tiver o que ele chama a segunda onda. Né? O que vai sustentar esses mercados? É uma coisa, as pessoas dizem, o que é que vai acontecer? Não sei, mas boa coisa não Ricardo, pode. Né? Tem uma outra coisa que eu estou tentando observar, estudar, etc., que é a centralidade do Estado, através do Banco Central, na gestão da política econômica e da política monetária. Isso, eu estava lendo aqui um texto do Bruno Terret, que é um francês, tem um livro chamado La Monnaie, a moeda desvendada por suas crises. Não é? E aí tem um capítulo muito interessante em que eles vão mostrando o surgimento do Banco da Inglaterra, depois nos Estados Unidos, ainda no século XVIII, como é que você vai caminhando para uma centralização do controle da moeda pelo Estado, entendeu? Você teve vários momentos de bimetalismo, ruptura. Nos Estados Unidos, então, tinha os Wildcat Banks, que eram os bancos privados regionais, né? Que provocaram várias crises financeiras. Wildcat porque os caras fugiam para o mato, né? E os caras que se prejudicavam saíam atrás dos banqueiros. Mas, então, para centralizar isso tudo, se você for olhar, o Banco da Inglaterra era privado, ele se tornou público no final da guerra, certo? No final da Segunda Guerra. Os Estados Unidos, velho Banco da Inglaterra. Né? Os Estados Unidos não tinha Banco Central. Só vou ter Banco Central em 1913, certo? Então, essa centralização, ao contrário do que o pessoal pensa, essa centralização foi se tornando mais forte no mundo inteiro. É claro que você tem ainda o fracionamento das moedas nacionais, que nós já escrevemos juntos sobre isso, né? Mas, em cada território nacional, você aperfeiçoou esse sistema de centralização do controle monetário, que é uma condição para desenvolvimento dos mercados privados. Agora, sim, essa discussão que você está falando é uma discussão chave, na verdade, porque o que é o papel do Banco Central? As pessoas acham que o papel do Banco Central, né, é cuidar da questão da renda, né, e dos preços de bens e serviços. Não é mais, velho. Não esqueça mais. Isso. Não é. Não é. O tema do Banco Central é a riqueza. Já virou isso há algum tempo, com a liberalização, e ele está amarrado nisso. Né? Então, ele exatamente. Não vai poder... Isso é muito importante o que você está dizendo. Por quê? Porque você pega um cara como o Bório, Cláudio Bório,
ele percebeu essa esquizofrenia dos bancos centrais. Mas as crises fizeram o seguinte: olha, esquece esse negócio de meta de inflação, vocês têm que prestar atenção nos problemas da riqueza, dos riscos de valorização da riqueza. Eles estão todos concentrados nisso. É claro. Negócio de meta de inflação já era. E o pessoal aqui no Brasil, que o pessoal está pensando se a inflação vai subir, que, aliás, seria bom se subisse um pouco, né? Nos Estados Unidos eles rezam para subir, mas não vai subir tão cedo. Porque isso desvalorizaria, de certa forma, desvalorizaria as dívidas, etc, etc. Eu acho que nós estamos num momento que a gente não tem que olhar melhor, que a gente está percebendo que tem alguma coisa que mudou muito, muito seriamente e que não tem mais nada a ver com essas regras, esses métodos que foram criados no período de estabilidade de preços, etc. É outra coisa, o que você está falando é importante. Os bancos centrais estão cuidando exatamente de preservar o estoque de riqueza existente, porque senão a catástrofe é muito grande. Eles Pois é, de uma forma, pois é, prisioneiros e de uma forma cada vez mais complicada, porque quanto é o balanço do Fed americano hoje? 5 trilhões de dólares? Eles estão, na verdade, 7 daqui a bilhões pouco e eles meio. viram proprietário de riqueza No mais Japão, importante. Então, é isso. no Japão, o maior proprietário de ações do Japão é o Banco do Japão. É isso. O Japão, na verdade, é uma espécie de pioneiro, viu, Ricardo? Pioneiro nesse negócio. E isso se você pensar bem, o Fed não está comprando ações no mercado, mas está ajudando os compradores de ações com a expansão de liquidez que ele está fazendo. Isso está na cara, todo mundo sabe. Né? Todo mundo. Inclusive, o Economist está falando, mas que diabo é isso? Você está enchendo de dinheiro aí para os caras valorizarem as ações? E o resto, como fica? Não, pois é, mas na hora que você opta para fazer uma gestão da riqueza e você virar um player importante, né, como comprador de riqueza financeira, etc., acabou sua função de Banco Central, digamos assim, vai regular a inflação, Sim, taxa de juros. você é um Né? banco central de uma economia hiperfinanciarizada. É isso que você É é. isso. Essa que é a história. Então, Deixa eu voltar agora para um tema, que é o tema talvez mais. Para a gente vai chegar nele, eu acho que é a história do que fazer, né? Aquela pergunta clássica. Foi o Lenin que fez, né? Ali o que fazer foi. mas a pergunta está em outro contexto. O que fazer com esse sistema, né? Com essa mula sem cabeça, né? Porque é um sistema difícil de você. E aí, pensando um pouco na perspectiva da esquerda, né? Eu não sei o que é que eles pensam fazer quando eu digo eles, os grandes proprietários, o establishment, a elite A gente financeira, a plutocracia. quer voltar ao que é ao sempre. Nós vamos fazer, então, agora, precisamos controlar a dívida pública, que está saindo fora do controle. Eu nunca vi um negócio desse, porque, é Mas claro, aqui no Brasil você está falando. não, estou falando lá fora também. Os caras estão falando, temos que controlar a dívida pública, ela vai escalar. É o seguinte, eles não entendem que não tem outro jeito para você manter minimamente a estabilidade dessa riqueza a não ser emitindo título público, que é uma forma de garantir sua liquidez e sua segurança. Ou não é assim que É, ocorre nas crises? não, e É. você tem minimamente tem uma discussão aí que é uma discussão vergonhosa, né? Porque essa coisa da compra dos títulos privados, né? Das intervenções nos mercados financeiros para evitar a desvalorização da riqueza, ela é feita boa parte com emissão monetária, mas tem recursos fiscais também. Nos Estados Unidos você tem vários desses Não, e fundos, na porque verdade, que são. é um negócio de constituição de portfólio. Seu portfólio está ferrado. Você, na verdade, tem uma diferenciação. Você não tem mais a precificação dos ativos. Você tem uma indiferenciação no mercado. Então, a demanda por título público aumenta. É isso.
Não, eu sei, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que a discussão aí nunca sofre nenhum tipo de restrição, e a dívida pública aumenta também por conta disso. Quando você vai dizer, não, mas precisa fazer um gasto ali, dar uma ajuda emergencial para os trabalhadores, não, Aí o pessoal, cara não diz que pode não. porque vai aumentar a dívida pública, entendeu? Exatamente, é isso mesmo. É essa discussão que você vê hoje também aqui no Brasil, né? Ninguém discutia a coisa do Banco Central, comprar títulos, né? A aprovação da PEC, aliás, estava correta, né? Questionou. É, Aí você fala em estender o auxílio aí não pode. emergencial, aí o negócio complica. Mas, Mas é a enfim, mesma coisa que está ocorrendo nos Estados Unidos hoje. Os republicanos querem parar porque é eles acham que a isso. dívida pública cresceu muito. Então, para com o auxílio emergencial. É impressionante esse troço. Não, e lá, na verdade, a proposta dos democratas, que controlam a Câmara, foi de 3 trilhões, eles reduziram para 1 trilhão, né? 1 trilhão. 1/3 do valor. Você não Exatamente. vai conseguir, se de fato, se os dados se confirmarem, você tiver uma nova onda portanto, o consumo caindo, né? Porque os Estados Unidos se movem muito com isso, né? Todos os Sim. indicadores estão mostrando isso. E você não injetar dinheiro de auxílio emergencial para os trabalhadores, vai ser um Deus nos acuda na economia americana. Então, vamos ver. O tema que eu queria ir para a gente, como último tema, é essa questão do que fazer, né? Voltando lá sobre a questão da financiarização dos programas, das utopias, etc. E eu tenho notado já há algum tempo isso, né? Já vem mais tempo, que a esquerda, em boa parte, reduziu o seu programa político de transformação, né? A questão, no fundo, social-democrata. Né? Em que sentido? No fundo, você tem um certo consenso, uma grande discussão de que você tem que retomar o estado do bem-estar social, né? Porque ele foi parcialmente desmontado, isso é verdade, no mundo afora, né? E tem que financiar isso de uma forma progressiva, ou seja, os ricos têm que pagar. Eu digo isso, mas isso, tudo bem, eu concordo com isso, não tenho nenhum desacordo com isso. Agora, isso é um programa de transformação limitado, né? É um programa rigorosamente social-democrata, porque você não vai no âmago, né, das relações sociais de produção, das relações monetárias, das relações financeiras. Né? Tudo bem, vamos fazer isso, nada contra, mas é um programa distinto, né, dos programas passados. Quando você vai para a discussão um pouco mais pesada, né, mais aprofundada, de um programa mais radical de transformação, você tem o que eu chamo a utopia monetária. A utopia monetária é essa história da MMT, né? A combinação da MMT com as finanças funcionais. A MMT, digamos assim, o pessoal imagina que saiba, mas só recuperando aqui, você combina a ideia de que você não tem restrição a financiar o Estado, com emissão monetária, né? Pode sempre fazer isso, né? Junto com um programa de garantia de pleno emprego ou de empregador de última instância. Então, você faz essa combinação, é uma espécie de utopia. Né? Se você puder emitir sem restrição e puder criar sempre os empregos necessários, né, você terá uma sociedade, né, e financiar os gastos públicos, etc. Você terá uma sociedade é um programa mais avançado que o programa da social-democracia. Né? Essa é a verdade. A questão é saber da viabilidade disso. Né? À luz de 3 aspectos, essa é uma discussão, né? Até li umas ideias suas sobre o assunto e me parece que são bem colocadas. Né? Qual é a viabilidade? Porque aí entra a noção o que é o dinheiro na sociedade como relação de propriedade. Né? Qual é a viabilidade de do Estado não ter restrição para emitir e se financiar, quando, na verdade, a emissão de dinheiro altera as relações de propriedade, altera a riqueza, na verdade, dos grandes proprietários, das pessoas, etc. Primeiro ponto. Qual é a viabilidade de você fazer um programa de pleno emprego, né, sem questionar uma questão importante que é a relação salarial? Eu lembro aqui uma história muito Bem colocado. interessante. Há um alemão inteligente que se chama Wolfgang Streeck.
que ele escreve, e ele diz o seguinte: essa história do regime de Bretton Woods, né, não é deu errado porque tinha inflação e aí teve um problema que o sistema não funcionava porque tinha estagflação. O que houve no sistema é que os trabalhadores ganharam muita autonomia, né? E, a partir de certo momento, né, o chamado capital, os seus agentes, disseram: chega, acabou. Entendeu? É o Kalecki, Aspectos Políticos do Pleno Emprego. Ele faz uma coisa bem mais elaborada, né, sobre a coisa do Kalecki. E a terceira dimensão, que é complicada da coisa da utopia monetária, que eu chamo da MMT, é a questão das relações entre moedas, né? Sobretudo no país periférico. Como é que ficam as relações entre moedas? Você vai poder emitir. Então, são 3 restrições que tornam difíceis essa opção, né? Talvez seja mais viável você ir por outro caminho, né, do que propor esse tipo de. Até porque provavelmente se criaria uma certa desorganização, né, na forma de funcionamento, sem você pôr outra coisa no lugar. Não sei, o que é que você acha disso? Não, eu penso que, na verdade, você precisa de atacar realmente as relações de propriedade, porque se você não atacar essa restrição, né, e isso você pode fazer de uma maneira pacífica e, digamos, social-democrata, mudando o sistema de tributação radicalmente, né? Veja o seguinte: na Europa, a OCDE está discutindo, ou seja, a criação de um imposto internacional para os membros para impedir que as empresas comecem a se deslocar e realizar o lucro nos paraísos fiscais. Isso é verdade. A globalização ela permitiu uma tal mobilidade de capitais e favoreceu que a fuga, a evasão fiscal, certo? Se você não cuidar disso, não vai dar certo. Então, você tem que ter um sistema tributário muito progressivo. Aliás, você tem que pôr um imposto sobre a riqueza, sim, sobretudo sobre a riqueza financeira, né? Colocar um imposto sobre dividendos e ganhos de capital, mas isso não basta. Eu acho que você tem que também. Veja você, quando ocorreu a crise, o que foi proposto lá nos Estados Unidos? Foi o Dodd-Frank, né? Isso. O Dodd-Frank, eles aplicaram o Dodd-Frank por acaso? Não. Porque o Dodd-Frank colocava muitas restrições, inclusive essa coisa de derivativos, etc., certo? O Volcker, na verdade, opinou sobre as restrições que deviam ser impostas aos bancos, etc., mas isso só pode vir com um controle, com um restabelecimento do controle de capitais. Mas essa é a história, essa é a história que eu queria enfatizar, porque me parece que é importante. Não se trata aqui, na verdade, de dizer, não, a descrição, digamos assim, que eles fazem do circuito monetário, né? Tudo bem, não tem nenhum problema. Qual é o problema fundamental? É você pretender mudar o sistema sem mudar o sistema. É isso. Porque É como é verdade. que você vai fazer? Você vai simplesmente introduzir moeda, que é um artefato de alto poder, digamos assim, no sistema, e que desestabiliza as relações de propriedade, né? Sem antes tentar redefinir ou regular essas relações? É Eu isso. acho que esse aqui é o tema que é Esse é o importante. ponto, sem dúvida, você tem toda a razão. Porque é o seguinte, o que está acontecendo no capitalismo hoje é que no funcionamento normal dele, normal, entre aspas, ele está dissolvendo as relações salariais. É A gente isso. está vendo isso, certo? Então, você vai ter que ter construir um sistema que, na minha opinião, não se reduz à renda básica universal, que também é importante, mas você tem que criar outras formas de fazer com que as pessoas recebam uma renda, que elas sobrevivam dignamente, certo?
Então, isso é uma coisa muito importante. Então, nós estávamos falando do Keynes aqui, e até do Marx. Os dois, quando olharam esse sistema, falaram, olha, vai ser, no futuro, vai ser muito provável que você não tenha mais o emprego, como diz o pessoal, o emprego formal. O Keynes escreveu sobre as perspectivas econômicas dos nossos netos, e o Marx escreveu nos Grundrisse de uma maneira muito clara, no Fragments of Machines. Isso está acontecendo, a gente está assistindo. Eu vi outro dia a manifestação dos entregadores de comida. Né? Vai demorar para essa pessoa se juntar. E não é só entregador de comida. No setor serviço, você tem uma precarização violentíssima. Né? Substituição de gente por aplicativos digitais, etc. Então, o capitalismo está totalmente mudado. E ele criou... Mas essa é a minha questão, na verdade, que eu acho que é uma questão importante que a gente precisa discutir. O programa social-democrata, nada contra, mas ele também é insuficiente. Você vai ter que, claro, você vai ter que entrar na questão da regulação das relações sociais de produção, seja a regulação dos mercados financeiros, seja a regulação dos mercados de trabalho. Não dá para você simplesmente criar regras gerais, né? Tributa, corrige a desigualdade. Não é isso, não. Não é, né? Porque você vai ter que fazer um esforço na estrutura. nas relações de produção, na regulação do sistema. Né? É isso, fazer uma regulação pública. Pode chamar estatal, não estou querendo fazer, mas você vai ter que fazer uma regulação pública desse sistema. É isso mesmo. Né? É essa a questão, porque não dá. Dá para você gerir um sistema que tem esse grau de elasticidade, de capacidade de gerar bolhas, né? de fazer, de certa forma, uma anarquia, no fundo, de imobilizar toda a política econômica. Sem dúvida, é isso. Né? Por a serviço da valorização da riqueza. Não dá, né? Ricardo, eu acho que nós, economistas, às vezes nós descuramos um pouco da discussão do arranjo institucional. Eu estava escrevendo hoje para a Carta Capital, aliás, já escrevi, preciso terminar amanhã, um artigo sobre a China. E aí eu fui, e a China, na verdade, ela se esmerou na construção institucional. Aí as pessoas ficam discutindo se é capitalismo de Estado ou é socialismo de mercado, é irrelevante. Eles, na verdade, montaram um sistema que é muito regulado a partir de uma construção institucional. Quando eu vi, por exemplo, eles fizeram uma coisa curiosíssima para enfrentar, curiosíssima não, interessante, para enfrentar o problema do excesso de endividamento. Sabe como é que eles foram fazendo? Foram fazendo transformação de dívida em capital. Um programa do Estado chinês. Então, o pessoal fica dizendo, não, mas eles, na verdade, recentemente, eles entraram no mercado de ações e compraram ações também. Para eles não estão nem aí, entendeu? E eles, na verdade, estão dando um exemplo de como, não precisa imitá-los, mas dando um exemplo de como as relações institucionais, as instituições, como se organiza o sistema financeiro, que é basicamente público lá, as empresas estatais que estão obrigadas a estimular o setor privado que eles criaram lá. Então, é uma mudança institucional impressionante. Impressionante. Todo mundo fica dizendo, a China, eu estava lendo um dos economistas dele, a China vai quebrar. O cara falou, até aquele Stephen Roach, que é um cara conservador, mas esteve na China, viveu lá, vocês estão falando besteira, que vai quebrar nada. Eles estão transformando essa dívida pública em ações. E é um processo assim, bruto. Então, eles estão mudando. Quem é que está com as ações? É a população em geral, que virou acionista de uma empresa privada grande, por exemplo, a que produz painéis solares. É isso que eles estão fazendo. Certo? Estão socializando realmente. O que é uma sociedade anônima? Uma sociedade anônima é uma forma socializada do poder privado, não é? Só que ela é dirigida por critérios privados. Lá eles estão estimulando que isso ocorra por critérios públicos. É um exemplo. Eu acho que não tem saída. Nós não vamos conseguir sair disso simplesmente com regrinhas macroeconômicas do Estado. Não vai funcionar.
É certo? isso, eu acho que é isso. Eu acho que é a história de que você tem que combinar essa coisa social-democrata com a coisa da regulação, Isso, seja do capital, das relações capital-trabalho, voltar a esse tema, né, porque ele é crucial. Né? é Por isso. critérios de separar uma parte das atividades que produzem bens, digamos assim, essenciais e torná-las uma produção de bens públicos, por exemplo. Isso, isso. Isso. Por que Você, na verdade, saúde, não, educação? É isso. saúde, educação não pode ser. Eu não devia estar dizendo isso porque eu sou sócio do. Mas não funciona. Não É funciona isso. isso aí. Você não consegue equilibrar a rentabilidade do empreendimento com a qualidade. Se você ficar preocupado com a qualidade, você está ferrado. Você faz ensino privado e saúde privada, basta dizer o que a gente está vendo agora no mundo inteiro. Quem se defendeu melhor foram os que tiveram o seu sistema de saúde público mais defendidos. Veja o caso dos Estados Unidos, é uma vergonha. Né? Vergonha. E o Brasil ainda tem o SUS, conseguiu defender minimamente. Né? Você vê o valor que tem o SUS. Então, você tem razão. Tem que ser a produção de bens públicos mesmo. Formar cooperativas para dirigir empresas importantes, etc. A discussão aí que é complicada é que, na verdade, você regular o capital em várias esferas, fazer um esquema de produção de bens públicos e corrigir desigualdades de renda e de riqueza com tributação, isso é um programa, na verdade, também é uma espécie de utopia, né? Porque, né, Mas o mar aí não está para peixe, né, como não diz a está para história. peixe. Eu quero dizer para você o seguinte: o capitalismo, eu estou como o Wolfgang Streeck, estou convencido. O capitalismo, tal como ele existe hoje, ele não funciona mais para atender às necessidades da população. É isso. Então, não dá para continuar desse jeito. Talvez a gente tenha que gramar bastante para saber como é que vai ser essa transformação, mas ela não pode ser muito suave, não. É isso. Eu acho que tratamos de, talvez mereça aí o tema voltar em algum momento para retomar alguns temas, Não. sobretudo a discussão mais recente da coisa da bolha, né, que nós discutimos, mas passamos, tem muitos aspectos aí É, a discutir, mas eu acho que valeu, né, foi bastante interessante. Estou vendo aqui pela quantidade de perguntas também que o pessoal está bastante interessado. Eu acho que foi importante essa nossa que pena conversa. que a gente não pode responder as perguntas, né? Na Mas, verdade, tem muitas, né? E então, aí, eu vou pedir para o o Davi pode depois mandar para a Davi gente. passar as perguntas para a gente. Está aparecendo aqui, mas tem muitas, na verdade. Então, não é viável a gente fazer Não. o programa. Eu tentei, na verdade, pautar, em função das perguntas, várias das perguntas eu introduzi aqui na nossa conversa. Eu estou lendo aqui, o Davi está passando para mim. Tá. Tá bom? Então, um Tá grande ótimo. abraço, valeu super Abração. a pena. Foi muito bom. Ótimo. Abraço. Tchau Abração. para todos, todas. Todos e todas. Tchau.